Quanto é que custa para a Coca-Cola e para o McDonald's, se não me engano, colocar a imagem deles ali atrás? Por que que você acha que empresas extremamente capitalistas vão investir aquela quantidade de dinheiro para simplesmente... Ela não fala Coca-Cola, beba, é muito bom. Ela não faz o benefício, ela simplesmente mostra uma imagem, como se fosse um ideograma. Claro que por mais tempo. Por que que elas gastam isso? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Isso é R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é gatilho mental da familiaridade. Como fazer a sua audiência gostar de você. Inconscientemente gostar de você. Olha, inconscientemente. Olha só, eu fiquei curioso pelo seguinte, Érico. Por mais não contra-intuitivo, mas é o seguinte, que eu fiquei pensando, cara, esse gatilho não é tão familiar, né? Ele não é tão falado assim, esse gatilho, apesar de ser o gatilho mental da familiaridade, né? Como que você lembra como você descobriu esse gatilho? Eu lembro. Eu cada vez fico mais presente para esse gatilho. E eu descobri esse gatilho, eu não lembro qual livro que eu li. Vocês provavelmente vão mencionar o estudo que deu origem à série desse gatilho. Mas foi mais ou menos o seguinte. Em 2000 e alguma coisa, o Aguiar foi para Londres. E a intenção do Aguiar... Aquele Aguiar lá? Aquele Aguiar lá que vai... O Pato. O Pato. O Aguiar e o Pato. Quem viu o podcast passado sabe que é o Pato. E para quem não sabe que é o Pato, vou até pedir pra galera do vídeo depois colocar na pós-produção do GIF. Por que a gente chama ele de Pato? Por quê? Exato. A gente chama o Aguiar de Pato porque eu tava lá no Fire, na recepção dos palestrantes, ele tava todo animadinho, querendo dar double leg, lutar e fazer acontecer. Eu falei assim, Aguiar, vamos fazer essa parada aqui, vai quebrar tudo, né? Você vai quebrar, a gente vai se machucar, a gente tem palestra amanhã, a gente é pai, né? Eu e o Aguiar somos pai. Por que a gente não veste o kimono, a gente vai no tatame e a gente resolve suar e tal, né? De uma maneira segura. Aguiar, não, vou treinar com vocês, vou treinar com o Samuel Pereira, vou finalizar o Samuel Pereira, e o Samuel Pereira é pequenininho, vai ser fácil, vai ser o tira-gosto. chamou o Samuel Pereira, se não me engano, de tira-gosto. Nossa, se não me engano. Mas enfim, e aí beleza. Só que eu falei, então tá bom, 8 horas da manhã a gente acorda, vai lá e tal, antes da palestra, que eu ia palestrar no outro dia. E aí o Aguiar sumiu. Não apareceu. Na verdade, não. Ele mandou uma mensagem. Falou assim, Érico, ontem eu fiquei até tarde, não vai rolar e tal. E aí, pouco tempo depois, eu vi esse GIF no Pato que a galera vai colocar na pós-produção, que é o tigre atrás do pato e o pato foge, entendeu? Aí o Aguiar virou o Aguiar e o pato, né? Então, esse Aguiar, ele foi para Londres e a gente foi filmar, entre outras coisas, filmagens de mim em Londres, porque a gente queria usar aquilo em lançamento para deixar a história que eu conto durante o meu lançamento mais vívida, né? Eu fazia isso, não fazia ao vivo. E nesse processo a gente mudou muito de ideia. Eu acabei, sei lá, não sentindo muito bem. Eu já contei essa ideia que eu comecei a me sentir mal. No primeiro podcast, quando a gente foi fazer essa gravação, eu comecei a me sentir mal pessoalmente. Se você não sabe por quê, vai lá no primeiro podcast que eu falo como tudo começou. E aí a gente como a gente já estava em Londres mesmo, a gente falou, vamos gravar mais vídeos de conteúdo. E eu comecei a pesquisar estudos científicos para esses vídeos de conteúdo nos livros que eu lia. E dentre esses estudos científicos, eu descobri esse estudo científico, que não sei se vocês vão mencionar, que é o estudo do caractere chinês. Tem aqui. Tem aí, então eu acho que vai ser legal mencionar. E eu descobri, nossa, é uma coisa que eu nunca falei, mas existe um gatilho mental muito forte, que é o gatilho mental da familiaridade, explicado por esse estudo científico. Daí eu gravei o vídeo, inclusive vocês podem botar o vídeo em Piccadilly Circus, gravado pelo Leandro Aguiar.
Opa, aqui é o Érico. E será que é possível aumentar a probabilidade de uma pessoa dizer sim para você em 347%, simplesmente adicionando uma pergunta simples à sua oferta? Em 1960, isso é, de verdade, 1960, 2 pesquisadores americanos provaram que sim. Um barulho total, não parece, né? E eu acho que eu começo o vídeo mais ou menos assim. Depois coloca na pós-produção do negócio. Você sabia que é possível você fazer as pessoas inconscientemente gostarem de você? Em 1961, aí eu começo a falar, foi em 1961 mesmo o estudo? Foi, nos anos 60, tá aqui, anos Total, 60. se não me engano é 61, ó, gatilho mental Olha da só. especificidade. Uhum. Eu lembro porque eu lembro do script. Enfim, e foi ali que eu comecei a ficar presente, isso é, dar atenção, dar foco, direcionar atenção para o gatilho mental da familiaridade. E hoje em dia é um dos gatilhos mentais mais importantes para mim como empresário. Quer falar esse estudo? Quero, tá na sua cabeça? Fala ele aí. Bom, não, Não lembro de cabeça. Não, beleza. Eu não lembro exatamente os detalhes. Tá. Fala aí. Vou falar. Esse foi um estudo dos anos 60 e acontecia o seguinte. As pessoas eram expostas por 5 milissegundos, ou seja, algo que não dá nem para perceber conscientemente, a símbolos que pareciam ideogramas chineses. Pareciam aqueles desenhos lá muito loucos de língua chinesa, né? E um dos grupos recebeu 5 exposições a essas imagens. E aí o pesquisador, ele foi mostrar, depois dessa atividade, ele foi mostrar vários símbolos chineses. Em parte, os que as pessoas tinham visto, e outra parte eram novos que as pessoas não tinham visto. E perguntava para eles qual que eles gostavam mais. E as pessoas que tiveram 5 exposições responderam que gostavam mais dos ideogramas que elas já tinham visto do que elas não tinham visto. Certo? Então, isso mostrou que quanto mais familiar era aquele ideograma para ela, mais ela gostava. Quanto mais familiar, não. Quanto mais vezes ela já foi visto, mais familiar aquilo se tornava familiar e elas gostavam mais. E quem teve uma exposição só, ainda assim gostava mais do que viu, só que não tanto quanto quem teve 5 exposições. Total. E qual a consequência desse estudo? Por exemplo, qual que você acha que é a maior consequência desse estudo para a humanidade? Você sabe o que é a maior consequência? Maior consequência? Não. Qual que é? Estudos como esse provaram a seguinte coisa. Me mostra uma foto dessa seguinte coisa várias vezes que eu vou estar mais familiar, logo vou ver mais como positivo. Então vem uma Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz? Ela pega em Piccadilly Circus e é aí que vem a sacada de gravar esse vídeo na frente de Piccadilly Circus. Porque eu falo o seguinte, quanto é que custa para a Coca-Cola e para o McDonald's, se não me engano, colocar a imagem deles ali atrás? Por que você acha que empresas extremamente capitalistas vão investir aquela quantidade de dinheiro para simplesmente... Ela não fala Coca-Cola, beba, é muito bom. Ela não faz o benefício, ela simplesmente mostra uma imagem, como se fosse um ideograma. Uhum. Claro que por mais tempo. Por que elas gastam isso? Porque elas sabem que inconscientemente isso gera familiaridade. Se gera mais familiaridade, as pessoas tendem a ver como mais positivo. E se gera como mais positivo, elas tendem a comprar mais. E eu senti isso quando eu fui para a Alemanha, a primeira vez, em 1999, e eu fui no supermercado. E uma coisa que foi muito difícil para mim foi comprar pasta de dente. Porque eu chego no supermercado e não tinha Colgate. Eu não lembro de ter Colgate. Inclusive lá... é um mercado muito mais pulverizado. Então não tem 1, 2 ou 3 principais, tem 25 milhões. Tudo em alemão. E era difícil para mim comprar um negócio. Muito difícil. Eu queria... Qual que eu queria? A Colgate. A Colgate. Porque eu conhecia a Colgate, que a Colgate é familiar. E aí eu fiquei presente. Nossa, e eu tive que resetar tudo. Era um pequeno parto, né? Um pequeno parto. Eu decidi as coisas, porque eu não tinha mais aquelas decisões que eu queria fazer. E como eu não assistia televisão por lá, né, não era uma coisa que eu faria, eu já não falava alemão, vou assistir televisão alemão, eventualmente foi assim. Agora, eventualmente, depois de 1, 2 ou 3 anos, eu comecei a ser exposto a certas marcas. E aí eu tenho minhas certas preferências. Então, estudos como esse começaram a mostrar para o ser humano a importância e o valor de uma marca. Quando você vai comprar uma empresa, você tem que... Ela é avaliada, entre outros motivos, por 2 principais valores. O valor é o fluxo de caixa, capacidade dela gerar fluxo de caixa. Mas tem um outro valor implícito, que é a
Branding, né? Marca, né? A marca. Porque assim que a Colgate me incentivava por si só a tomar uma decisão de comprar uma pasta de dente, ela vale. Então, inclusive, existem esses estudos mirabolantes que falam quanto custa a marca da Apple. Não necessariamente quanto que vale a marca da Apple. Por que faz isso? Porque a marca, por si só, vende. É uma das coisas mais valiosas que existe. É a sua marca. E é por isso que a Coca-Cola ainda continua despejando dinheiro no mercado. Gente, será que não tem nenhuma outra pessoa que consegue fazer um refrigerante igual? Você acha? Ou será que é a marca? Quantas vezes a gente não vê aqueles testes às cegas de Guaraná Antártica versus Guaraná Brahma ou Guaraná outra coisa, e as pessoas falam, eu gosto de Guaraná Antártica, eu gosto de Guaraná Antártica, mas aí quando testa eles às cegas, vê que não é bem assim. Existem até propagandas testando isso. E o que é isso? É a marca, é a familiaridade. É a marca. A marca vale muita grana. Então por que hoje eu faço lançamentos muito maiores do que naquela época? Porque eu tenho uma marca mais forte. E como é que você faz marca? Primeiro, demora para fazer marca, não é caro. Por isso que é caro. Porque imagina se eu pudesse fazer assim, ó, e fazer uma marca Apple. Aí ela não ia ser tão cara quanto ela é hoje. Então demora para fazer marca. E como é que você faz marca? Esse estudo diz como é que faz marca. Entre outras coisas, a base mais primitiva da marca não é só isso. Não é só isso. Mas o mais primitivo da marca é aparecer mais para a pessoa. Aparecer. A coisa mais primitiva no processo de construção de marca é aparecer. E é isso que a Coca-Cola faz. Ela aparece. Só deixar no claro para as pessoas especialistas em construção de marca, não é só isso. Né? A marca depois você vai fazer, além de aparecer, tem um segundo nível de dizer o que aquilo significa. O Whole Foods significa que ele fala que ele não vai lidar com coisa que não é saudável. Então você entra no Whole Foods, você pode confiar às cegas, não pode, mas deve confiar às cegas que você não vai ter uma coisa, um vegetal que não é orgânico. Eu não sei ao certo, mas enfim. Então a marca significa alguma coisa, né? E aí é o segundo passo. Mas se não tivesse esse segundo passo, esquece o segundo passo. Só o fato dela aparecer iria aumentar a familiaridade? Iria. Dá para intensificar isso de outras maneiras? Dá para intensificar isso de outras maneiras. Mas a marca é a força invisível que faz o cara comprar sem copy. Só complementando o efeito, o nome desse efeito, desse estudo dos ideogramas chineses aí, é o efeito da mera exposição. É uma mera exposição. Mere Exposure Effect. Isso. Uau. Só a mera exposição já traz um resultado. Boa. E no processo de 6 em 7, onde que a gente mais enxerga esse efeito? A primeira coisa, começa a enxergar antes do 6 em 7, antes do lançamento, que é na produção de conteúdo. Por quê? Para você ser meramente exposto, você tem que chamar a atenção dando alguma coisa de valor. A gente fala isso no episódio Raízes Nutella. Principalmente no digital. Se a gente não faz entretenimento, não é o nosso caso aqui, se a gente não faz conexão, a gente não faz software de mensagem, a gente só a terceira coisa que as pessoas podem procurar a gente na internet é por aprender alguma coisa. Então nessa exposição acontece a marca. Então é bem antes. E aí vem aquela coisa dos 2 raízes e 7 Nutellas. Eu quero uma exposição diária, diferente. Por isso eu faço 7 Nutellas. Eu não faço 7 raízes porque dá um trabalho e eu não conseguiria fazer. Mas fazer 7 Nutellas, 10 Nutellas, 20 Nutellas não é difícil quando você tem raiz. Né? Quem não sabe o que eu estou falando raiz Nutella, vai no episódio o que é um raiz e o que é Nutella, que a gente explica lá. Mas acontece lá. Acontece antes do lançamento. Então no 6 e 7, onde é feito, onde é começado a ativar o gatilho mental da familiaridade? Antes. Agora lembra, ele é potencializado ao tempo. Então, o Érico, olha a marca Silvio Santos. Potencializada durante 30, 40 anos, talvez. É diferente de alguém. Às vezes a pessoa chega pra mim, Érico, fiz conteúdo essa semana, na semana passada, e meu lançamento não deu certo. Fala assim, demora um tempinho pra marca pegar. E tem algumas marcas que pegam mais rápido, outras mais devagar. Mas, eventualmente, se você desencanar e ter paciência, eventualmente, fazendo os seus raízes e os Nutellas, a gente vai criar essa confiança. E o engraçado é que no próprio episódio lá dos 2 raízes e 7 Nutella, você fala,
que o intuito é de estar sempre presente todos os dias e tal, mas a gente não chegou a citar que era por causa do gatilho mental da familiaridade. A gente não chegou a citar isso. Não chegou a citar a importância disso do gatilho mental da familiaridade, é verdade. Enfim. E complementando, tem outro estudo desse Mere Exposure Effect, sobre afinidade, né, da universidade do Richard Moreland, na Universidade de Pittsburgh, de 1990, com 130 alunos. Como que foi feito o estudo? Eles pegaram 4 mulheres parecidas em idade e aparência e tinha uma turma de uma determinada classe lá que a mulher A não foi em nenhuma aula durante o semestre. A mulher B foi em 5 aulas apenas durante o semestre. A mulher C foi em 10 aulas e a D em 15. E aí, e elas nunca foram juntas a uma aula. Ia a A, ou a B, ou a C, ou a D. Certo. E as mulheres assistiam a aula, mas não interagiam com ninguém. Elas chegavam lá, ficavam fazendo a anotação dela e iam embora. E aí, no final do semestre, esses 130 alunos foram avaliados, né? Falaram, cara, entre essas 4 mulheres, qual que você acha que tem a maior probabilidade de você fazer amizade e qual que você se sente mais atraído e tal, no caso dos homens e tal. E a mulher D ganhou da C, que ganhou da B, que ganhou da A. Tipo, quanto mais aparecia, mesmo que com aparências parecidas, estatura, idade... A que apareceu mais tinha mais chance de ser das pessoas quererem estar mais perto daquilo. Total, de ser cantada. Por exemplo. Ou de ser... Ou de fazer amizade. De ser desejada. Exatamente. Então, ela era mais desejada. É outro estudo comprovando esse Mere Exposure Effect. Total. Legal. Olha só, Eric, você falou do exemplo da Apple, né? E curiosamente, a gente... Tem um outro estudo falando de um outro efeito, que é o efeito Halo Effect. Não sei clássico. Clássico, conhece? Não, esse é muito clássico. E você pode parar para analisar que a Apple, o maior produto delas até hoje é o iPhone, né? Sim. O principal produto. Só que a Apple não tinha um background de telefone, de celular. Era uma empresa de computador e tinha um iPod que era de música, né? Tocador de música. Então... Que revolucionou tudo, né? Então eles começaram com um grande sucesso do iPod e depois lançaram o iPhone. E até hoje, tudo que a Apple lança, praticamente tudo que a Apple lança, as pessoas desejam muito, porque teve já um resultado muito forte, que as pessoas ficaram muito familiarizadas com o iPad, com o iPod e com o iPhone, e automaticamente você quer desejar o que ela for lançar. Total. Até hoje, por exemplo, eu não acho que isso aqui é um produto. O iPhone não é um produto. Para mim é uma recorrência. Olha só. Uau! O iPhone para mim não é um produto, é uma recorrência. Tô só esperando a oportunidade de comprar o 11 Pro. Próximo. Eu não tô nem pensando, eu nem resisto. Isso para mim, né? No meu caso. Excelente. Olha só, onde que foi descoberto esse efeito Halo? Foi pelo psicólogo americano chamado Edward Thorndike, em 1920. E ele fez o seguinte, ele pediu para comandantes avaliassem seus soldados de acordo com as suas características físicas e de personalidade. Então, esse cara aqui, você acha que ele é muito forte, muito fraco? Você acha que ele é um cara que tem aspectos de liderança ou a liderança dele deve ser fraca? Sem conhecer, né? E a visão que os comandantes tinham das características físicas influenciava na visão do lado comportamental. Da personalidade. Então, se ele era alto, provavelmente ele ia falar, é um líder, alguma coisa do tipo. Exato. Então, e aí demonstrou que existia um efeito Halo. Então, quando você tem uma personalidade específica, tem uma característica física, tende as pessoas a associarem que, ela deve ter características de personalidade boas também. Então, se a Apple lança o iPod e funciona muito bem e é familiar com todo mundo ali, tendência que, cara, eu vou gostar do iPhone também se lançar. Total. A experiência passada, a gente leva a experiência passada para o futuro. Exatamente. Simplesmente para a gente não ter que considerar de novo. Atalho de decisão. Olha aí. Veio da Diz-me com quem andas que eu te direi. Quem és? Quem és. Por associação, né? É o poder da associação. E tem outro estudo aqui, rápido, que é de fluência cognitiva. Que quanto mais você...
um exemplo clássico é de andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não pensa mais em como que é o processo de andar de bicicleta, não. E isso, trazendo para o marketing, é muito de você já ter determinados padrões de redes sociais na sua cabeça, de páginas na sua frente. Pô, hoje, por exemplo, e aí trazendo para o nosso contexto, quando a pessoa vê, quanto mais ela vê um blog de lançamento, dependendo, fica muito mais fácil de vender. Não sei não, fala mais sobre isso. Por exemplo, uma objeção que as Quando pessoas... ela mais vê, você acredita nisso, Gui? Não, por exemplo, quando... Eu acho que trazendo... é o seguinte. Deixa eu só concluir. É. Por exemplo, uma objeção que muitos alunos, muitas pessoas têm para comprar a fórmula de lançamento é, pô, será que já não tá manjada a fórmula de lançamento? Pô, esses 3 vídeos e, pô, tudo muito parecido e tal. Só que a gente não vê isso acontecendo. Inclusive, a gente vê cada vez mais resultado. E quanto mais as pessoas veem blogs de lançamento, parece que funciona melhor com as pessoas. Você sente alguma coisa nesse sentido? Eu não sei. Pra mim, quanto mais as pessoas veem blog de lançamento, vem mais pessoas aplicando a fórmula. E isso passa a ser mais Isso. familiar, E se né? e aí passa a ser mais familiar. Quanto mais pessoas aplicando a fórmula, ela deduz que deve estar funcionando. Afinal, por que o fulano de tal ia estar lançando se não estiver funcionando? Mas eu não sei se é por familiaridade, não. Mas enfim, eu entendi o que você passa. Pode influenciar, Pode influenciar, mas se ela vê muita gente aplicando em lançamentos ruins, pessoas, eu não sei se isso ajudaria. Eu não sei. Essa é uma questão interessante, né? Não basta só, então, a familiaridade, né? Tem que ter a qualidade também. O cara tem que ser bom, ele tem que aparecer muito e tem que ser bom, né? Não, adianta ser Coca-Cola. a mera exposição vai ajudar. Contudo, as pessoas vão começar a associar aquela coisa com uma coisa ou boa ou ruim. Se associar com uma coisa boa, igual a Apple, inovação, o que mais? Design, qualidade, estabilidade, segurança. Isso que me vem à cabeça na época. Ó. Mais facilidade de mexer. Então eu sei que os caras lidam com isso, que não é difícil, software intuitivo, aquela coisa. Isso tudo vem na minha cabeça quando eu vejo o meu iPhone. Eu, particularmente. E outras pessoas que não valorizam isso, por exemplo, o Granville não valoriza facilidade de mexer, ele valoriza mais flexibilidade. O sistema da Apple é um sistema fechado, logo eu quero um Samsung. Então ele valoriza outras coisas e ele vai, mas se você tem associado a você uma coisa negativa, não vai ajudar. Não tem coisa. Apesar de que se você aparecer, vai ser melhor do que se você não aparecer independente. Mas o segundo nível da associação também ajuda. Legal. Boa. Quais são outras maneiras de usar esse gatilho, ou outras situações que você pode usar esse gatilho mental da familiaridade, além de distribuição de conteúdo? Além de distribuição de conteúdo. Eu pensei em um que você usa. Deixa eu pensar. Que na verdade é distribuição, mas é algo mais específico que você faz. Que nos stories você tá não sei se quase todo dia ou se todo dia, postando depoimentos de alunos do Fórmula que tiveram resultado. E por que isso é familiaridade? Porque você tá todo dia postando algo que tem a ver com o produto. Aí é uma... Consciência do produto, né? Total. Aí eu já acho que a gente devia fazer um outro episódio. Porque quando eu faço isso, eu faço com uma outra intenção. Sim, eu gero familiaridade com a fórmula. Porque eu mostro a marca da fórmula o tempo inteiro, as pessoas falando da fórmula. Sim, eu faço o gatilho mental da prova. Eu tô provando. Não é a intenção da familiaridade, não. Mas acaba gerando existe efeito, uma né? outra coisa que eu faço. Aquilo ali é uma outra coisa. Eu faço seeding, que é uma outra técnica de marketing. A arte de semear. E ali, mesmo que você não estivesse falando da prova, eu faço seeding. E eu acho que esse seeding é um tema para um outro podcast. A importância de você fazer semeamento. Como é que chama isso em português? A importância de plantar semente, né? De plantar semente. Não tem o seeding, não tem semeamento em português. Podia até criar um termo. Mas ali o que eu estou fazendo é semeando. Semeando, e aí é uma arte completamente... A intenção daquela arte é completamente diferente. Por exemplo, quando a gente menciona um insider aqui, independente de vender ou não, eu estou fazendo seeding. Quando eu menciono o FL ao vivo sem vender o FL ao vivo, eu estou fazendo seeding, eu estou semeando. E é uma técnica um pouco mais complexa. De repente vale até um podcast 6 em 7 sobre isso. Mas você me tirou uma que eu não estava presente. Mas é um pouco claro, diferente da antecipação, né? Nesse caso. É diferente da antecipação. A antecipação tem que ter
target mais específico. Antecipação tem que ter data, né? Tá. O seeding não tem data. Eu começo a semear agora, sabe-se lá Deus quando eu vou colher essa parada. Antecipação tem que ter um isso. acontecimento. Vai acontecer algo. Um evento. Um evento. Exatamente. O seeding não. Muito bom. Legal. Pergunta do Fernando César. Segundo a visão do Érico, o gatilho da familiaridade está relacionado e tem significado do rapport, tem o mesmo significado do rapport da PNL? Não. Não tem a menor noção. Se tem, não tem. E... Rapport é o fato de você se movimentar igual a pessoa ou se parecer semelhante à pessoa para que ela goste. Isso. Aí já é o gatilho. Aí, de novo, não sou especialista em PNL, nunca fiz um curso, né? Já li sobre, mas aí a gente está falando do gatilho mental da semelhança. Já fizemos um podcast sobre o gatilho mental da semelhança? Ainda não. A gente chama isso de similaridade. Similaridade. Também tem muitos estudos sobre isso. A gente Qual que é a podia fazer. diferença entre similaridade e familiaridade? Muito diferente. A similaridade é a familiaridade. Ó, eu sou completamente diferente de você. Vamos supor que eu sou uma cor de pele diferente, um partido diferente, uma altura diferente, uma etnia diferente. Certo. Tá? Completamente diferente. Quanto mais eu sou exposto a você é exposto à minha imagem, mais você vai tender a gostar, a se sentir familiar. Mas eu sou... Independente de ser igual... Exatamente. Agora imagina que eu tenho a sua mesma estatura, o seu mesmo sotaque, a mesma barba, quiçá o mesmo nome. Você, pelo fato de me ver similar, você vai tender a gostar mais de mim. É similaridade. A gente gosta daqueles que são parecidos com a gente. Cachorro cheira cachorro, boi preto conhece boi preto. Essa é que meu pai falava. Cachorro cheira cachorro, boi preto conhece boi preto. Então, só o fato de eu ser similar a você vai trazer um ponto de conexão a gente. A gente tem estudos da similaridade com pessoas do mesmo nome. Qual a probabilidade de eu gostar de você inconscientemente se a gente coincidentemente tiver o mesmo nome? Nossa, pode crer. Tem um estudo muito massa disso. Mesmo nome é uma loucura. E dá para ser similar em aparência também. Inclusive tem um estudo. Olha, tem um outro estudo que a gente acha. Não, e ele coloca os estudos aí, eu não sei qual científico ou relevante é. Ele coloca você versus a pessoa que você escolheu para casar. E aí ele analisa a similaridade entre as duas pessoas. E é impressionante como são fisicamente similares. O homem é atraído por pessoas... E parece que não, né? Mas aí quando ele começa a olhar, começa a mostrar algumas coisas, olhos, mandíbula, sorriso... Tanto brinca esse estudo que analisa a similaridade do Charles com a Diane. E vê que eles são completamente insimilares. Assíncronos, né? No sentido. Aí coloca o Charles com a Camila Parker Bowles. Aí você coloca... E você vê várias... Se você é um cirurgião plástico, você vê o rosto da pessoa com outro... O tamanho do queixo, o tamanho do sorriso. Você tem outras distinções. E a gente gosta daqueles que são similares. Eu tô quase fazendo um podcast de uma outra coisa, de um outro gatilho aqui já dentro. Tá quase virando. Mas curioso isso. Eu e a Cris, minha namorada, a gente tem a mesma olheira e as mesmas covinhas. Não é. Sério? O homem gosta daquele... E tem uma atração... Existe uma teoria, e a gente pode trazer os estudos da atração física já acontecer. Mas não precisa ser só isso, não. Você está fora do Brasil enquanto brasileiro, você tem similaridade com ele. E não é similaridade de criação, similaridade de sotaque. Você encontra um mineiro e você é mineiro, pô, já tem uma similaridade de pensamento. Tem vários níveis de similaridade, a gente podia fazer um podcast só sobre isso. Legal, vamos fazer. Lá rende bastante. Olha só que interessante, um caso de sucesso aqui. Não é um experimento científico, então não tem uma comprovação científica até que ponto isso influenciou, mas é muito curioso. Você falou aí do nome, né? Em Ohio, teve uma eleição para procurador-geral do estado e tinha um cara que estava com poucas chances de vencer nas pesquisas, né? E ele fez uma mudança na estratégia dele de campanha que fez ele disparar nas pesquisas e ser realmente Fico me perguntando, eleito. Que mudança foi essa aqui? Ele mudou o nome dele. Fala mais sobre isso. É verdade, ele mudou o nome dele. Ele mudou o nome dele para Brown, que era um nome de uma família região, né? de grande tradição na região de Ohio. E não era o nome dele, não. Ele botou lá. Nome artístico. Como um nome artístico. E mudou o nome dele para Brown e foi eleito no Procurador-Geral do Estado, né? Um caso muito curioso. Não é similaridade, né? Porque as pessoas não se chamam Brown, né? Os eleitores deles não chamam Brown, é verdade, mas eles são familiares a tal.
tornou mais familiar. Exato. Literalmente. E, inclusive, a Ângela, que ajudou a gente a preparar aqui os estudos e tal, ela falou que acontece muito com cantores de música sertanejo. O nome do Gustavo Lima é Nivaldo. E aí, pô, sei lá, do Zezé de Camargo, Luciano... Cara, são nomes, muitas vezes, muito esquisitos. E aí, pô, eles trazem nomes mais comuns para causar familiaridade, né? O Victor Galvão... Galera Raiz mandou: uma logo / imagem legal é importante para criar branding? Não sei. Eu acho que uma logo, uma imagem é importante. Eu acho que é importante você ter uma imagem legal. Por que você não vai ter uma imagem legal, né? Eu penso que deve pelo menos ser clara, né? Eu lembro, por exemplo, do Pro Leilões, que o Hugo fez no Word, um negócio, um PL. Na verdade fui eu, você? né? Um P e um L. Pelo menos ser clara, né, cara? E a gente tá discutindo isso. Eu acho que, já que vai fazer, eu acho que é interessante você representar a sua empresa de uma maneira legal. Mas o mais importante é o que aquilo significa e o quão único é. Não pode parecer com alguma outra coisa, senão você vai passar aquela sua marca, sua credibilidade para alguma outra pessoa. Então tem que ser única, então a pessoa tem que identificar aquilo e só não pode atrapalhar tanto. Agora, já que você vai fazer, você tem que fazer alguma coisa que você se sente bem. Porque se você não se sentir bem com o logo da sua empresa, você vai tender a não querer promover. E eu lembro de um exemplo que você deu, que é, por exemplo, do tênis Smike, né? Smike, parece o Nike, né? Exatamente, comprar, mas ninguém quer comprar, né? Que às vezes E no final das contas, a marca é o que vai fazer você sobreviver. Olha que louco. Eles podem copiar tudo de você, podem copiar várias coisas, mas eles não conseguem copiar a marca. A marca não pode copiar. Verdade. Não pode. Primeiro, legalmente não pode, então é protegido legalmente e não pode. Então, aquela confiança que você trouxe... Então, a gente daqui a 10 anos terá construído uma marca muito grande. N marcas. Fórmula de lançamento é uma marca. O próprio podcast 6 em 7 vai ser uma marca. Tá sendo uma marca, né? Porque uma marca recente, mas é uma marca. As pessoas sabem o que esperar daqui. Às vezes, tem gente que clica e gosta do podcast 6 em... Eu fico... Você já fez essa observação? A próxima vez que publicar esse podcast, publica. E aí vê quantos gosteis aparecem antes do tempo do podcast acabar. Então, assim, às vezes nos primeiros 5 minutos já tem um gostei. Então, o cara já gostou do podcast antes mesmo de ser... Antes de consumir. E tem gente também que não gosta. Eu acho uma coisa muito louca. O cara não gosta do podcast antes de assistir. Não deu tempo pro cara assistir. Ele já não gostou. Eu falei assim, Érico, apareceu na minha frente, eu não gostei. E o próprio Érico é uma marca, o Gui é uma marca, o Thiago é uma marca. E assim como no exemplo da Apple, a gente vê também, por exemplo, o número de insiders cresceu muito porque, cara, tem tudo a ver com o método que a pessoa já conhece do Fórmula, curtiu, teve o resultado, ou tá empolgado querendo ter, e aí, pô, em seguida tem outro programa que é meio que... A pessoa já tá meio que comprada, né? É muito mais fácil vender a segunda vez do que a primeira. É muito mais fácil dar o segundo beijo que o primeiro. Boa analogia. Não é? Boa analogia. É muito mais fácil dar o segundo beijo que o primeiro. É muito mais fácil dar o 13º beijo do que o segundo. E é muito interessante. À medida que você vai progredindo, quanto mais a pessoa compra, mais ela vai reforçando esse voto de confiança. E a marca vai ficando na cabeça dela. Até que você decepciona ela. Aí pode acontecer e aí você tem que lidar com isso. Outro caso, falando de produto, é o Platinum, que tem a renovação absurda, né, cara? No ano passado, 94%. Que louco, né? E custa R$133 mil. Inclusive, olha só, tanto o fato do Thiago mencionar a palavra Platinum, mencionar a palavra Insider, a gente fez inconscientemente ou conscientemente um seeding, né? O semeamento. Então, só deixando que o exemplo da outra parada. Mas, enfim. Então, eu acabei de ter uma percepção aqui. A familiaridade, ela tem a ver com repetição, né? Tem a ver com repetição e associação. Então, as duas coisas. A repetição por si só gera familiaridade por si só. E ela vai inevitavelmente começar a gerar associação. Então, quando você vê a Coca-Cola, você associa com alguma coisa. Quando você vê a Pepsi, você associa com uma outra coisa diferente. Quando você vê o Guaraná Antártica, você associa com uma coisa. Quando você vê o Guaraná Tubaína, você associa com uma outra coisa. Guaraná Jesus, né, cara? Às vezes, eu tenho um amigo meu que adora cerveja, Sérgio Bastos, lá de Goiânia, adora. E uma das coisas que ele mais gosta de saber, quando não tinha cervejas especiais no Brasil, não tinha cerveja especial.
sempre tinha um cara que falava assim, que cerveja você gosta? Aí o cara, eu sou da Skol, eu gosto de Kaiser, eu gosto de Brahma, não tem Antártica, não bebo. E ele adorava cerveja e na casa dele ele levava todo mundo pra fazer uma testes às cegas e botava todas essas. E aí falava, qual que é a sua? Não, eu sou Skol, eu sou sei lá o quê. Aí descobri que ninguém sabia o que era o quê. Às cegas ninguém sabia. E mesmo quem achava que sabia, o cara jurava de pé junto, queria apostar e errava. E errava muito mal. Às vezes aquele mais utilizado, skin eu não boto na minha boca. E aí ele falava que skin era melhor. Olha que louco. Ano passado teve um teste desse, de cervejas às cegas, aqui na Ignição, inclusive. É verdade. Que o Pedrão, que era o mais metido da cerveja, tipo, adorou a Kaiser e não sei o que, a galera zoou muito. E o mais interessante é que com a repetição, né, gera mais negócio. E a associação. Algumas pessoas associam a BMW como um carro caro, a riqueza. E associam uma Fiat com um sinal de menos riqueza. Né? Então, cara, que carro você dirige? No banco, tinha muito isso. Quando os caras eram pessoas muito bem de vidas. E uma das clássicas perguntas que eles faziam lá, que carro você dirige? E o que eles queriam saber não é se o cara tinha dinheiro ou não, porque todo mundo ali naquele ambiente tinha dinheiro, mas ele queria saber se o cara era um cara Lotus ou se ele era um cara Mercedes. Aí o cara fala assim, eu sou Mercedes. E Mercedes lá naquele ambiente era carro de velho. Então, Mercedes. Bom, Mercedes é carro de velho. Não quer dizer que seja, tá, gente? Naquele ambiente era carro de velho. Ih, é velho, agora tá ficando careca, barrigudo. Então, eles falavam isso. Então, a associação da marca Mercedes com carro. Então, familiaridade é associação e repetição. E aí, quanto mais se associa e mais repete aquilo... O Jackson perguntou, Érico, eu posso gerar familiaridade se eu não apareço nas minhas redes sociais? Eu só posto textos e vídeos sem o meu rosto. Você vai gerar familiaridade àquele seu perfil. E as pessoas vão associar os seus textos ao seu perfil. Uma pessoa que aparece menos na rede social, por exemplo, é o Flávio Augusto. Ele escreve mais textos, até onde eu sei. É verdade. É verdade, ele gosta de escrever textos. Ele tem a marca e você espera isso dele. A Veja, a Folha, o Estado, o antagonista. Olha, o que se associa à marca do antagonista? É diferente da marca Folha. E ela não aparece, ela escreve. São duas marcas antagônicas, né? A antagonista é a Folha. Defendem diferentes pontos de vista políticos, acredito eu. Mas eles não escrevem. Então, a marca, a familiaridade vai ser gerada independente do que você faz. Como você faz. Só vai ser... As pessoas vão associar aqueles textos a você. E o estilo... vão ter mais... Quanto mais elas lerem aqueles textos, mais... Em teoria, elas vão gostar de você pela mera... Como é que chama? Mera exposição. Pela mera exposição vai ajudar. Mere exposure, né? Eu lembrei... Você estava falando de cerveja. Eu lembrei de um churrasco uma vez que a gente fez... O pessoal gostava de Skol, aí tinha aquelas garrafas marrons de vidro, né? Com um rótulo assim da Skol e tal. A gente tomando Skol e acabou a Skol. Pô, tinha que sair pra buscar mais cerveja, né? E aí chegou lá no bar e só tinha Cristal. Nossa. Não tinha Skol. E a gente falou, puta, velho, a gente vai voltar com Skol lá, a galera vai xingar a gente, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos ver se eles percebem mesmo a diferença. Vocês não fizeram isso. A gente voltou com as Cristais, com a cerveja Cristal. Trocamos o rótulo, botamos tudo de Skol. Cara, ninguém falou nada. Ninguém falou um pio. Que massa. E eu acho que eu não sei se a gente tá caminhando mais pra conclusão não, mas eu vou deixar uma ideia importante. Por que eu gostaria que vocês deixassem isso? Além de entender que familiaridade funciona. É entender que quantidade é importante. Olha só. Quantidade é importante. Por muito tempo a quantidade já foi demonizada. Eu vou fazer pouco que eu vou fazer bem. Mas se você faz uma coisa tão bem, mas faz pouco, você deixa de executar familiaridade. Tô falando que tem que fazer muito e mal. Fazer muito e mal, fácil. Fazer pouco e bem, fácil. O que separa os homens dos meninos é quem faz bem e muito. E quantidade importa. Então, na hora do seu conteúdo, eu vou postar uma vez por mês. Não adianta. Não é que não adianta, desculpa. É uma estratégia inferior a uma estratégia onde você procura qualidade e quantidade. E é importante isso. E aí vem um negócio. Qualidade, quantidade e
consistência. Não adianta você postar bastante essa semana, fazer um desafio de 14 dias e depois sumir. Então, tende a ser menos efetivo do que se você simplesmente ter aquela constância, porque você quer empilhar esse gatilho. Não é à toa que as marcas valem tanto. Elas valem tanto porque a partir delas as pessoas fazem a decisão de compra sem consideração, sem necessidade de copy. Quanto mais familiar, menos copy é necessário. E é copy, né? Como no sentido de script de venda. E a gente identifica isso fazendo análises de lançamento, que muitas vezes assim que acaba o lançamento, que a pessoa está cansada e tal, ela passa 1, 2, 3 semanas sem se comunicar com a lista que ela gerou. Isso é um erro comum. É tipo deixar o carvão esfriar. Tá difícil, né? Você acende a churrasqueira, em teoria demora 40, 50 minutos para aquele carvão atingir o ápice da capacidade térmica dele. 40, dependendo de quantos, 40, 50 minutos. E eu pensava que era menos. Eu também não fazia ideia. Eu pensava que era 20, que né? não, Mas o ápice é 40, 50 minutos. Você acredita nisso? Aprendendo a fazer churrasco bem. 40, 50 minutos para sentir o ápice, né? O ápice é quando aquela brasa está no seu maior poder calórico. Só que aí o que acontece? As pessoas vão lá, aquecem, dão aquele trabalho, aquecem o carvão, aquecem o relacionamento com a lista, e aí deixa o carvão esfriar. E manter o aquecimento de um carvão não é tão complicado quanto acender o carvão. Então você só tem que ficar jogando mais, porque tem aquecido, tem momento. E é isso que a gente tenta não fazer aqui de jeito nenhum, é manter o aquecimento, o forno aquecido, porque senão é possível aquecer de novo, mas enfim, dá trabalho, demora tempo, tem perda energética e por aí vai. Foi uma boa analogia, cara. O começou não para mais, né? Começou não para mais. Eu lembro quando a gente começou, acho que inclusive talvez esteja no primeiro episódio do Desconstruindo, que é um episódio que a gente faz a reunião, que a gente está discutindo aí com a linha editorial de raiz. Um ano atrás, né? Quase um ano atrás, é verdade. Começou não para mais. É verdade, começou não para mais. E eu sei que pouca gente comete esse erro de postar muito, mas você vê um limite assim, cara? Se eu postar 50 Nutellas em um dia, muito. A gente tá entrando naquela nossa conversa de balanço, né? Quando dá detalhe demais é você estragar o gatilho mental da especificidade. Sim, eu acho que tem, mas eu acho que se eu tivesse a capacidade de postar, qualidade, do jeito que eu tô postando, diferente, a cada hora por dia, 24 por dia, eu postaria. Se eu tivesse a capacidade de postar qualidade diferente a cada meia hora, eu postaria. Érico, mas ninguém vai conseguir... se eu tivesse capacidade de postar qualidade 24 horas por dia, eu postaria. E a pessoa fala, Érico, isso é horrível, mas então ninguém tem capacidade. Não, ninguém tem capacidade para escutar isso tudo. Mas você não quer que as pessoas escutem tudo. O canal off, você entra no canal off hoje lá, vai estar ligado? Vai ter alguma coisa lá. E você vai escutar tudo do canal off? Não, mas tem documentários que você vai começar a selecionar. Não sou eu que tenho que selecionar para minha audiência, é você. Então a gente posta. Tem gente que gosta do Desconstruindo e não curte o podcast 6 em 7. Eu deixo a minha audiência decidir. Que absurdo. É melhor decidir a hora. Então assim, eu não acredito que tenha não. Eu acho que se desse para postar 50 vezes por dia, eu estaria postando. Eu acho que a gente posta menos do que deveria e, cara, porque a gente tem limitações de produção. Não é só postar por postar, repetir aquela coisa toda, deixar um loop infinito lá. Não, a gente se preocupa com a qualidade também. É qualidade e quantidade juntos importantes, mas se a gente está construindo um time para postar mais, sim, a gente está construindo um time para postar mais. Eu acho que eu não cheguei a 1/10 do que eu podia estar postando. It's just the beginning. Só é o começo. É isso aí. Vamos então ao gatilho, rankings dos gatilhos em ordem de importância. No último episódio, o Érico, né, colocou em outra ordem aí os gatilhos potencializadores, ou seja, os gatilhos que acabam potencializando vários dos outros gatilhos. Você considera que familiaridade potencializa outros gatilhos ou ele é um gatilho à parte? Eu acho que sim. Familiaridade potencializa reciprocidade? Acho que sim. Familiaridade? Não? Você acha que não? Não, reciprocidade sim. Mas sem dúvida. Não sei se vários, né? Vamos ver. Vamos lá. Autoridade? Acho que sim. Quanto mais sim. Mais provas. Familiaridade com provas? Você mostrar provas diferentes? Sim. Sim. Total. Antecipação? Não. Antecipação não. Escassez? Escassez também não. Prova social, sim. Histórias? Sim.
mais histórias. A familiaridade numa história deixa a história mais crível, né? Você repetir, quando você repete mais a sua história também. Ele não é um potencializador 100%, não. Eu colocaria... Então, na ordem de importância, eu colocaria embaixo de prova social. Beleza, 8º lugar aí. Gatilho mental da familiaridade. Legal, show de bola. Gatilho mental da familiaridade. É isso aí, galera. Mais alguma coisa aí, Thiagão? Não, fechou. Fechou, então. Mais um episódio aí do Podcast 6 em 7. Gatilho mental da familiaridade. É uma força invisível que vai fazer sua audiência gostar mais de você. Inconscientemente. Quantidade importa, né? É isso aí, galera. Valeu, sou o Gui Cardoso. Sou Thiago Batista. Sou Érico Rocha. Abraço.